Glória a Deus. Eu quero, queridos, que você pode ficar sentado mesmo, não tem problema, mas abrisse comigo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e versículo 15. Eu quero meditar com você e depois a gente vai orar e vai focar aqui no que Deus tem falado no meu coração, e eu sei que Deus vai ajudar você, né? Terça passada falávamos sobre aqueles amigos que trouxeram alguém para Jesus. Quem é que lembra que a gente falou sobre isso terça passada? Amém? Aqueles amigos que tiveram um papel fundamental de trazer alguém para Jesus. E Deus tem me chamado para continuar falando sobre isso. Amém? Direcionado para mim, porque às vezes a gente pensa, o pastor está falando isso para dar uma indireta para alguém, né? O pastor está falando isso para falar para alguém. Às vezes é muito difícil, né? A gente tem que cuidar, se eu falar uma coisa, vai falar com fulano. Se eu falar outra coisa, vai falar, não pode pensar assim. Primeira coisa, Deus tem que falar com a gente, né? Então a coisa que tem que falar comigo, que bate em mim também. E que tem que encontrar você também, eu tenho certeza. E eu sei que o Espírito Santo, ele quer falar aos nossos corações. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14 e versículo 15, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Repete comigo esse trecho aqui, diga comigo. O amor de Cristo nos constrange. Diga assim, o amor de Cristo me constrange. A você, né? Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos nós isto: um morreu por todos, logo todos também morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo. Diga comigo, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Quem crê nessa verdade aí? Quem crê nessa verdade? Dá um glória a Deus. Isso é uma verdade, irmão. Isso não é uma teoria, isso não é uma opção, isso não é uma das muitas opções de vida que você pode ter. Isso é a verdade. Feche teus olhos e coloca a mão sobre o teu coração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, diante da Tua presença, Pai, diante do Teu altar, Pai, depois desse testemunho tão bonito que nós ouvimos, Deus, do que Tu faz com Teu povo, guardando, protegendo. Nossa irmã, Senhor, fiel a Ti, todas as terças aqui, Senhor, orando, clamando a Deus. Eu tenho certeza que a oração do justo, ela nunca fica sem resposta. Da mesma maneira, cada um que aqui está com a sua oração, com o seu pedido, Pai. Mas que eu peço que nessa noite, Senhor, fale mais para mim, mais para cada um que aqui está. Que nós possamos não olhar só para nós, Pai. Que nós possamos olhar para Ti e olhar para aquilo que Tu queres de nós. E ao olhar para aquilo que Tu queres de nós, possamos melhorar como pessoas. Possamos melhorar como gente, Pai, como humanos, Pai, que somos, mas fazendo a diferença. Por isso, Espírito Santo, mexe com o nosso coração, mexe com o nosso comportamento, mexe com a nossa atitude, mexe com o nosso pensamento, Pai, para que não sobre nada de nós, mas que o Senhor nos encha da Tua presença. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar graça a Deus? Você pode dizer glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Vamos aplaudir esse Jesus Todo-Poderoso. Irmãos, Deus colocou algo no nosso coração de continuar falando um pouco e orando, né, como a gente tem feito aqui nas terças-feiras, um culto de muita oração, de muita busca, mas também de aprender, de deixar a palavra mexer com a gente, deixar a palavra nos mexer em nós. E Deus me deu esse tema, buscando e orando muito em Deus. O que Deus tem pra gente, esse período de começo de ano, né? Muito difícil muitas vezes, e a gente sabe que às vezes o tempo, né? As pessoas, elas têm muitas desculpas, né? Se tá calor, tá muito quente, né? Se tá frio, não vou porque tá frio. Se tá chovendo, não vou porque tá chovendo, né? Então sempre tem um porquê, sempre uma desculpa. Isso, querido, talvez machuca você e machuca eu, quanto mais o coração de Deus, né? Mas Deus me mexeu e essa palavra vinha no meu coração para conversar, para ministrar, para jorrar a água de Deus sobre nós, porque eu creio que a palavra é como uma água, amém? Que é jorrada para nós, e a gente deixa essa água jorrar na nossa vida. E Deus nos chama, querido, para sair de uma zona
de conforto. Amém, queridos? Sair de uma zona de conforto. E essa imagem ali que eu coloquei, até acho que pode desligar essa primeira luz aqui, faz favor. Mostra ali um rapaz, né? Se você olhar mais para cima ali, acho que você consegue enxergar melhor. Estendendo a mão, né? Para outra pessoa que precisava se levantar. Amém? Ele tomando uma atitude, ele tomando uma direção, né? Ali tem outras duas pessoas. Poderiam estar as 3 pessoas ajudando aquele rapaz, né? Poderia. Mas tem uma pessoa ali que se levantou para estender a mão. E eu creio que Deus está nos chamando, queridos, para esse grande propósito. E aqui, não vou falar que é novo, eu tenho certeza, mas tudo é coisa que Deus quer trazer para mim e para você. Como eu falei, que bate em mim, chega em mim também. Mas também tem que chegar em você. Que ter esse esforço, ter essa dedicação, ter esse desprendimento, sempre vai exigir alguma coisa de nós. Amém? Sempre vai exigir alguma coisa de nós. E Deus está me falando para ministrar muito, queridos, sobre aquele evangelismo pessoal. Amém? Diga comigo, evangelismo pessoal. Né? Há várias maneiras de ganharmos almas, há várias maneiras de ter pessoas na igreja envolvidas, né? Grandes encontros podemos fazer, e graças a Deus a gente trabalha muito assim, gosta de trabalhar assim, né? Causa um efeito, causa um impacto, né? Hoje muita gente tem um programa na televisão, né? Tem um programa de rádio, causa um certo impacto, né? É bom às vezes para divulgar, para informar, mas ainda hoje a melhor maneira, e a maneira que eu creio, se eu perguntar aqui, se alguém veio para a igreja ou começou a caminhar com Jesus por causa de um programa de rádio, tem alguém aqui assim? Acho que não, né? Uma irmã ali. Mas tem alguém aqui que começou a vir a buscar Deus, e começou a congregar, e começou a vir à igreja, porque alguém incentivou você a vir? Levanta a mão aí, quem foi essas pessoas? Olha só, a maioria, né? A maioria. Claro que é bom investir em tudo isso, né? Ou num grande culto, como a gente gosta de fazer. Mas a maioria, irmão, se você fazer pergunta em qualquer lugar, qualquer igreja, as pessoas vão levantar as mãos por quê? Porque alguém incentivou essa pessoa a vir buscar Deus. E isso é tremendo. Então Deus me mexe um pouquinho no meu coração para a gente conversar sobre isso. E eu tenho certeza que evangelizar é preciso. Amém? Se você está enxergando essa imagem, né? Eu acho que é uma realidade essa imagem. Presta atenção, né, queridos? É uma realidade. A gente está vendo ali um rapaz e 2 grupos, né? 2 grupos, um grupo à esquerda, um grupo à direita. E 2 cadeiras vazias. Você vê que aquele rapaz parece que está inquieto, é assim? Deslocado, sentindo perdido no meio daquele grupo. E essas cadeiras que precisam ser preenchidas, conforme essa imagem que a gente enxerga, eu creio, queridos, que é quando a gente sai da nossa zona de conforto e procura o espaço daquela outra pessoa, que está louquinha, disposta, querendo conhecer o Deus que você serve. Amém? Glória a Deus. Querendo ouvir daquilo que Deus tem feito na tua vida e através da tua vida. E isso, querido, exige da gente muita coisa, eu tenho certeza. Porque é muito bom, é muito cômodo nós estarmos no grupo da direita, no grupo da esquerda. É bom, a gente está entre os nossos, a gente está entre os que a gente gosta. A gente está entre aqueles que falam como a gente. É ou não é? Mas um dia alguém lembrou de nós. E a gente estava lá no meio. Ah, pastor, mas eu nasci na igreja, eu sempre a minha vida inteira, então um dia alguém lembrou do teu pai. Um dia alguém lembrou da tua mãe. E foi lá e procurou essa pessoa. Você entende o que eu estou dizendo? Diga amém. Você entende o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Por isso, queridos, que
essa conversa, essa disposição, precisa estar queimando em nosso coração, porque as pessoas querem receber algo diferente na sua vida. Isso é fato, irmão. Isso é fato. As pessoas querem. Então Deus me trouxe essa mensagem, breve reflexão para a gente aqui ministrar e ser ministrado por ela. Que o evangelismo, querido, esse evangelismo pessoal, ele é como atravessar uma sala e entrar em outra sala. Presta atenção que você vai entender, como se você estivesse aqui numa sala e chegar em alguém e conversar de alguém e sair do teu conforto, é sair dessa sala e entrar em outra sala. É tomar um passo, 2 passos, quem sabe no teu vizinho são 3, 4 passos, que podem mudar a eternidade de uma pessoa. É sério isso ou não é? É sério demais. Um passo, uma direção, uma atitude que você toma, que você se dispõe, que muda completamente a vida de uma pessoa. Quem teve a sua vida completamente transformada por Jesus, dá um glória a Deus, dá um aleluia. Vamos aplaudir esse Deus poderoso, irmão. Então, queridos, estender essa mão amiga, que você pode fazer isso, amém? Que não é tão difícil como muita gente imagina, como muita gente coloca. Isso é uma coisa que o pastor tem que fazer. Isso é uma coisa que o obreiro tem que fazer. Isso é uma coisa que a igreja tem que fazer. E quem aqui é a igreja do Senhor, pode dar um glória a Deus? Amém? E nós somos isso, queridos. Um passo que você dá. Lembra daquela imagem ali? Aquele grupo ali precisava de apenas um passo para conversar com aquela pessoa, para ouvir ela, quem sabe, amém? Para ouvir o que ela está passando, para orar por aquela pessoa. Mas, queridos, nós estamos muitas vezes em uma zona de conforto. É ou não é? É verdade, essa é a grande verdade. Não podemos nos iludir com a verdade. Estamos em uma grande zona de conforto, onde é confortável, irmão, apenas receber do que Deus tem para nós, onde é confortável apenas manter o que já está dentro de nós, onde é confortável apenas falar com quem a gente está sempre falando, porque é difícil nós se inserir com aquele que é diferente de nós, como quem sabe um dia nós éramos, porque é difícil conversar com aquele que pensa diferente de nós, conforme um dia nós pensamos. E a igreja precisa urgentemente sair dessa zona de conforto, queridos. Você vai no estádio de futebol, meu irmão, coisa mais boa. Você não conhece o cara que está sentado do teu lado, você não conhece o cara que está sentado na tua frente, mas se o time fez gol, vocês dois se abraçam e estão pulando junto. É verdade. Você nem sabe quem é o fulano, você nem sabe quem é o ciclano, você abraça ele, pula junto. Se o time perde o gol, vocês dois ficam bravos. Você consegue se inserir facilmente, você consegue estar junto facilmente. Mas às vezes, queridos, aqui dentro mesmo, não sabemos quem está sentado à nossa direita, não sabemos quem está sentado à nossa esquerda. Você entende o que eu estou dizendo? Diga amém. Então, irmãos, por que é tão difícil? Talvez você pode pensar, mas é preciso dar um passo, e eu tenho orado por isso, e aqui a gente quer ministrar essa unção de coragem, ministrar essa unção de ousadia para você dar um passo, quem sabe lá no teu vizinho, amém? Lá na tua vizinha, vizinho convidou para tomar um chimarrão, vizinha convidou você para comer um bolo, você vai lá para comer o bolo, você vai lá para tomar um chimarrão, mas se aproveita e já fala do que Jesus tem feito na tua vida. Você lembra de alguém, você fala: ei, meu querido, como é que você está? Como é que você está? Você está bem? Que legal, conta as novidades. O fulano, tal. Você lembra e você diz: eu quero dizer uma coisa para você. Jesus ama você. Jesus tem um plano na tua vida. Jesus quer mudar a tua história. Confia nele e o mais ele fará por você. Será que é difícil? Não é, irmãos.
Mas nós estamos acostumados, nós estamos acomodados. E o Espírito Santo ele tem que fazer uma obra poderosa para que a gente possa entender isso. Jesus, então, ele nos constrange. O texto fala que nós lemos, diz que o amor de Jesus nos constrange. O que é constranger? Passar vergonha. Amém? Diga comigo, o que Jesus fez por cada um de nós, faz a gente passar vergonha por fazer tão pouco. Talvez é chato falar isso, eu sei, mas é uma grande verdade. E eu vou falar o porquê. Pessoas transformadas, pelo Espírito Santo podem fazer isso. Jesus, ele tinha uma zona de conforto também, sabia? Sim. Jesus estava assentado nas regiões celestiais. Jesus estava na eternidade com o Pai, com o Espírito Santo. Os anjos adorando, o ambiente de glória, ambiente de poder, como a gente gosta às vezes, está na oração, ele está na busca, ele está no poder, tudo isso ele tinha. Tudo isso ele tinha. Mas Deus falou que ele seria enviado para a terra, que ele seria enviado para caminhar com gente como a gente, para nos mostrar como a gente tem que ser gente. Amém? Ele tinha tudo no céu. Ele foi lá. Ele veio. E ele saiu desse ambiente tremendo de glória para nos mostrar como fazer. Deixou essa comunhão, se revestiu de carne, atravessou a eternidade, o tempo, o espaço, para nos resgatar, para nos abraçar. Você foi abraçado por Jesus, meu irmão. Quando você tomou uma decisão de caminhar com Jesus, tenha uma certeza, você não apenas decidiu seguir uma religião, você não apenas decidiu estar em uma igreja, mas você decidiu receber o abraço poderoso de Jesus na tua vida. Aleluia! Você decidiu. E Ele veio para abraçar, para aceitar, para amar, para perdoar. Algo inesperado, algo imerecido, algo que a gente também tem que fazer, queridos. E o meu desejo com você nessa noite, para mim também, como eu falei, é entender que a gente precisa sair dessa zona de conforto. Amém? Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Sair, queridos. Entender que a palavra nós lemos ali, para que nós não vivamos mais para nós mesmos. Amém? Para o que eu quero, para o que eu penso, para a maneira que eu faço, para a maneira que eu quero que seja, mas aprender a viver para os outros. O que Deus colocou na tua vida não é só para você, mas Deus colocou coisas poderosas na tua vida para abençoar outras pessoas em nome de Jesus. O talento que Deus colocou na tua vida, a alegria que você tem, amém? Quem é alegre aí, dá um glória a Deus. É só alegre para você estar rindo, dando risada? Não. Dando risada na frente do espelho só para você? Não. É para você alegrar aqueles que estão precisando de alegria. A paz que você tem, quem tem paz aqui do Espírito Santo, dá um glória a Deus. Essa paz, meu irmão, é para ser derramada sobre aqueles que estão angustiados. Os milagres que você recebeu, quem aqui já recebeu grandes milagres? Eu já recebi em nome de Jesus. São para você compartilhar daquilo que Deus tem feito na tua vida e espalhar esses milagres. Irmãos, é isso que Deus quer fazer. Quando perguntaram para Jesus o que Ele veio fazer aqui, Ele falou: eu vim para buscar e salvar os perdidos, fosse o custo que fosse. E eu encerro aqui usando um exemplo que está lá no Evangelho de João, capítulo 8. É um texto bem conhecido e nos ensina sobre isso, onde diz que uma mulher foi tomada por adultério, foi descoberto que ela tinha traído seu esposo com muitos homens, e numa praia, diz que ela estava ali, a lei, a religiosidade dizia que ela teria que morrer. E ainda é assim em muitos lugares. Ainda é assim, hoje se você pesquisar, mulheres apedrejadas, elas são apedrejadas, literalmente. E diz o texto bíblico
que muitas pessoas se reuniram para dar aquela sentença naquela mulher. Pegaram pedras, né? E para fazer um show ali naquele momento, porque Jesus estava ali pertinho, eles perguntaram: Jesus, o que você vai fazer com essa mulher? Interessante, né? Eles queriam pegar Jesus naquele momento. Além de apedrejar ela, além de dar uma sentença para aquela mulher, eles queriam pegar Jesus, forçando Jesus a falar alguma coisa. Se ele dissesse: ó, essa mulher não pode ser apedrejada, mandem ela embora, Jesus estaria anulando a lei, né? Então ele disse: ó, se você não manda ela mulher, então o que está na palavra não vale, né? Era isso que eles estavam pensando. Se Jesus dissesse: apedrejem essa mulher, ué, mas não era tu que falava de amor? Bobo eles não eram, né? Não era tu que falava de misericórdia? Eles queriam pegar Jesus. Mas a sabedoria do Espírito Santo, que é a mesma sabedoria que está sobre nós, quem crê nisso em nome de Jesus, deu a palavra certa para Jesus. Ele mandou: ó, então vamos fazer o seguinte, vamos acabar essa bagunça aqui. Todo mundo pega essas pedras que vocês têm nas mãos, fiquem se reunidos aí, façam uma fila aí, vamos organizar esse negócio então, né? Vamos parar com essa bagunça. Levanta bem alto a pedra que vocês têm na mão, e o primeiro que nunca errou, o primeiro que nunca pecou, pode atirar a pedra nessa mulher. Forte isso, né? Forte isso. Muito forte. Eu creio que teve um barulho de pedra caindo, mas não na direção da mulher, no chão. Pá, 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 pá. Retumbava naquele lugar. Aquelas pessoas foram desarmadas literalmente, porque ali havia um ambiente de poder e transformação de Deus. Você crê que Deus pode transformar pessoas, irmãos? Deus pode. E diz que Jesus fica sós com aquela mulher e conversa com ela, né? Em nenhum momento ele diz que o que ela fez estava certo, né? Em nenhum momento ele fala isso. Mas ele diz que a partir daquele momento ninguém podia acusar ela, e que a partir daquela hora ela poderia ter a sua vida transformada. Foi para isso que ele veio, e é para isso que ele chamou a gente também. Amém, irmãos? Você entende o que eu estou dizendo? Diga amém. Pastor, eu nunca vou conversar com aquele cara que é espírita. Tu acha que eu vou conversar com o cachaceiro? Tu acha que eu vou falar com o drogado? Tu acha que eu vou falar com o homossexual? A gente faz isso, queridos. A gente às vezes está com as pedrinhas na mão, porque nós estamos naquela zona de conforto. Aprendemos muito, ouvimos muito, lemos muito, oramos muito, cantamos muito. Mas o Espírito Santo está nos chamando. Nos dias de hoje, irmãos, amém? Onde tem muita igreja, tem sim. Muita gente salva, tem. Mas tem muita gente precisando de Jesus, como eu e você também precisamos todos os dias. Por isso, amados irmãos, todos nós precisamos. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos nós precisamos desse Deus. E o nosso coração se move para isso, irmãos. Para esse ano ser um ano de vidas no altar do Senhor. E você pode trazer as suas pessoas. Amém? Não fique esperando o pastor fazer, o obreiro fazer, o líder fazer, alguém se fazer. Seja você o primeiro a fazer isso. Seja você o primeiro a trazer alguém na igreja. Ah, pastor, mas o fulano mora longe. Ah, meu irmão, Jesus fez muito mais por você do que lá dar uma carona para ele. Ah, pastor, mas o fulano cheira mal. Não tem problema. Ah, mas a pessoa é toda errada, como é que vai estar aqui no meio? Todo banco da igreja tinha que ter um lugarzinho assim, ó, proibido gente perfeita. Quer dizer, gente perfeita estraga. Porque acho que todo mundo tem que ser como ele, como ela. Mas
Mas o Espírito Santo vai nos mexer, eu tenho certeza. E que você, querido, seja um ganhador de almas. A palavra diz: quem ganha almas, sábio é. Quem vive para entregar algo aos outros, sábio é. Então, o meu desejo nessa noite, queridos, é falar um pouquinho com você. Ministrar um pouco dessa verdade para mim e para você. Como eu falei, nunca é uma indireta, não, é para mim também. Para que eu possa nessa semana falar de Jesus para alguma pessoa. Para que eu possa essa semana abraçar alguém como Jesus abraçou. Entender que o meu Jesus que cuida de mim, quer cuidar da vida de outras pessoas.